Boa noite a todos. Obrigado às professoras Marlene e Tânia, que são docentes da Escola Superior de Ciências de Educação e Ciências Sociais de Leiria. Agradecemos também ao Dom José pela presença dele, não descurando todos os restantes presentes, porque é sempre uma surpresa que nós nunca sabemos se ou não, tendo em conta a agenda muito preenchida do Dom José. Pronto, nós vamos falar sobre gestão estratégica. A importância da gestão estratégica nas organizações de economia social. Estava aqui a comentar que é um chavão, ainda para muitas das instituições sociais. Contudo, consideramos o Departamento Pastoral Social que é algo muito importante e que as instituições têm que se virar um bocadinho para esta temática, tendo em conta os novos desafios que aí vêm, da sustentabilidade, dos aumentos de custo, a questão estratégica é tudo. Não é? É o bolo. Pronto, eu vou passar a palavra, não vos roubo mais tempo. Obrigada, Nelson. Bom, então, vou começar. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado pela Caritas. Agradecer... Não, pelo Departamento da Pastoral Social. É ele que faz parte da Caritas. Ok, pronto, eu falei com a Caritas. Estou a começar muito bem. Peço desculpa. Agradecer também... a vossa presença aqui nesta sexta-feira à noite. Podíamos estar a fazer outras coisas, estamos aqui a falar um bocadinho de gestão estratégica, que normalmente, estava até aqui a falar com o Nelson, que normalmente é um bom mote para as pessoas fugirem, não é? Porque se vocês são resistentes, normalmente quando se fala em gestão, em números, em dinheiros, não é? Que não está implícito, não é? Normalmente as pessoas não gostam muito destas áreas. Eu e a professora Marlene somos professores na ESEX e sofremos desse problema, desse mal na nossa escola, porque normalmente somos sempre assim, personas não gratas, mas depois acho que conseguimos conquistar os alunos para a nossa área, pelo menos. E também nós, sendo da área da economia da gestão, tendo em conta que é uma escola de ciências sociais, e tendo em conta que o setor social está em crescimento e até os próprios desafios das organizações, as necessidades cada vez maiores, não é? O papel cada vez menor do Estado, em que as organizações de economia social acabam por colmatar aqui um pouco esta redução do papel do Estado de Previdência. E, no fundo, tendo em conta que os desafios são cada vez mais diversos, mais complexos, e cada vez mais urgentes, então a questão da gestão das organizações de economia social realmente tem vindo muito ao de cima, não é? Pronto, é emergente, não é? É emergente, e também isso revela, até estávamos aqui a falar em estudos, não é? Até revela o próprio interesse das pessoas da área social nas áreas da gestão, porque realmente são organizações que alocam muitos recursos, não é? Hoje, só para terem uma ideia, em relação às empresas privadas, a maior parte das nossas empresas são microempresas, têm até 10 trabalhadores, e as organizações de economia social, quantos 10? Muitas delas, não é? E por isso realmente, em termos de financiamentos, de todo tipo de recursos materiais, e, quer dizer, realmente começa a ser muito emergente a necessidade de cada vez mais se falar da gestão destas organizações. Eu e a professora Marlene, nós preparámos assim um pouco alguns conceitos mais técnicos, em que o objetivo é aqui passar-vos, no fundo, desafiar-vos a pensar nestas questões. Nós vamos, no fundo, passando os slides, mas pedimos o vosso contributo, não é? Para nos interromperem, para contestarem, para fazerem-nos descer à terra do social, por assim dizer, porque estamos habituadas sempre a falar mais em conceitos um bocadinho mais da gestão. Apesar de estarmos muito relacionadas com os colegas da área social, trabalhamos muito em conjunto, a gestão com a área de serviço social, não é? Por isso é que estamos aqui, porque um colega nosso nos encaminhou e nos pôs em contacto, e muito bem. E pronto, e são duas áreas realmente que trabalham de forma cada vez mais intrínseca, não é? Também por necessidade, obviamente. Pronto, eu vou começando assim a falar. A nossa apresentação, no fundo, eu vou falar mais da gestão em termos gerais, depois a minha colega irá falar mais ao nível dos instrumentos de gestão estratégica. Está ao contrário. Começamos bem, realmente. Bom, sim. Então, queria-vos perguntar a vossa interpretação acerca desta conta.
Está errada, não é? Exato. Está errada ou não. Ou talvez não. Queria-vos perguntar a vossa opinião. Além de estar errada, como é que vocês, estando ligados à área social e não só à área das organizações, como é que podemos interpretar esta igualdade, no fundo? O efeito de sinergia. O efeito de sinergia. Realmente. Mais. Pronto, disse a palavra certa, exatamente isso. Então, o que é que eu vos quero dizer? Que realmente as organizações, sejam elas empresariais, públicas, sociais, privadas, públicas, semi-privadas, privadas com ou sem objetivos de lucro, aqui não, as organizações são feitas de recursos, de pessoas, e as pessoas isoladamente conseguem chegar a um patamar muito inferior do que se trabalharem em conjunto, não é? Precisamente devido a esse efeito de sinergia. Ups, desculpem, é que andei aqui às voltas com os slides. Então, a palavra sinergia é realmente muito importante. Realmente, duas ou mais pessoas, quando estão em colaboração, produzem muito mais do que se trabalharem as duas isoladamente. Okay? Então, neste sentido, surgem as organizações e a necessidade de as gerir. Então, gerir, administrar é um conceito mais brasileiro, não é? Os brasileiros utilizam mais o conceito de administração. Aqui a primeira coisa que vamos pensar é, então, o que é gerir ou administrar e quais são os objetivos e as responsabilidades dos gestores. Independentemente da atividade dos objetivos da organização, há responsabilidades comuns em todos os gestores, quer sejam mais da área social, quer sejam da área pública, quer sejam de uma empresa. O objetivo é realmente que a empresa tenha sustentabilidade e consiga afetar os seus recursos para garantir essa sustentabilidade. As empresas privadas têm como objetivo fundamental o lucro, não é? As empresas, organizações da área da economia social têm fins sociais, normalmente estão afetos ao Estado, mas cada vez mais às entidades privadas sem objetivos de lucro. Ainda assim, a questão da sua sustentabilidade é muito importante, ou seja, não tem o objetivo do lucro, mas é importante que tenham sustentabilidade, não é? Tanto mais para fazer cumprir a sua missão. Então, pergunto eu, o que é a gestão? Se é que alguém me pode ajudar. É o processo para conseguir envolver todas as pessoas na linha, pessoas, meios, espaços, em ordem a um determinado objetivo que produza a finalidade, digamos assim, da instituição, do grupo ou da organização. Uhum. Estou a ouvir umas cabeças a dizer que sim. Eu, entretanto, levantei-me porque estou muito aqui. Não consigo interagir. Pronto. Eu fui buscar aqui alguns contributos de alguns pensadores da área da gestão. Gosto da primeira e da última, por isso é que as coloquei em caps lock. A gestão é o processo de conseguir obter resultados com o esforço dos outros. Não é? Ou então, gerir não é mais do que produzir bens ou serviços utilizando pessoas, e não só, não é? E outros recursos também. Mas essencialmente é isso. Gerir é fazer com que os outros façam aquilo que nós queremos. Essencialmente é isso, não é? Ou em que acreditamos. Identificamos 3 características fundamentais associadas a uma organização. Já falámos sobre eles há pouco. Os recursos materiais, os recursos humanos e a forma organizativa. E a partir da junção entre os recursos materiais e humanos, a partir desta ligação, é que realmente criamos aquilo que chamamos de organização. Existem 3 funções associadas à gestão. À medida que eu for falando, eu gostava que vocês fossem pensando um pouco nas organizações em que vocês estão integrados, a que estão ligados, não é? Que fossem partilhando um pouco comigo também as vossas experiências, não é? Eu estou aqui um bocadinho a falar na teoria, não é? Do que sabemos dos livros, mas é muito importante vocês dizerem, ok, então, para planeamento, na minha organização, pronto. Talvez um pouco mais à frente possamos falar sobre isso, mas realmente era importante vocês irem fazendo aqui a ponta, ainda que mentalmente, com a vossa organização. Então, no fundo, a gestão, não é?
pretende atingir determinados objetivos através, então, do tal elo de ligação entre os recursos materiais e humanos, a afetação dos recursos materiais e humanos em prol dos objetivos estabelecidos pela gestão. Tem várias funções, como está aqui apresentado: planeamento, organização, direção e controle. Vou-vos falar um pouco de cada um deles. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque realmente é preciso nós termos a noção do que é gerir. Porque às vezes nós pensamos que é só pagar salários ao final do mês, é só resolver problemas muitas vezes de curto prazo, mas deve ser muito mais que isto. Okay? Então, o planeamento é o processo de determinar antecipadamente o que deve ser feito e como deve ser feito. No fundo, definição de objetivos e de recursos afetos a esses objetivos. Nesse sentido, os responsáveis da área da gestão da organização devem definir os objetivos e a melhor forma para os atingir, definir as pessoas e os recursos e a forma como eles se relacionam para atingir determinados objetivos concretos e, no limite, todos conjuntamente, atingir os objetivos globais. E, obviamente, é preciso definir um programa, não é? Um programa, prioridades, definir calendário de como é que vamos atingir, quando vamos atingir e de modo a atingir num determinado momento, não é? Já agora, o plano é onde normalmente nós dizemos: estou a fazer o planeamento. Não, o planeamento é a ação. O plano é o documento que se cria e que se vai seguir para concretizar na organização. Ou seja, o plano é o documento que vai mostrar, transmitir esse planeamento que foi efetuado pela organização. Neste plano devem constar os recursos, as atividades desenvolvidas, os métodos de acompanhamento da execução dessas atividades e, muito importante, uma coisa que normalmente é difícil, ou pelo menos as pessoas tendem a deixar um pouco de lado ao nível da gestão, que são os tais indicadores para medir se o plano está a ser cumprido, se estamos a caminhar para os objetivos. E porquê que é importante esta questão dos indicadores? Para nós percebermos se estamos a caminhar bem e para medir se realmente estamos a atingir e iremos atingir o objetivo final e, caso não seja atingido, conseguir perceber porque é que não foi atingido, conseguir identificar os desvios. E, por isso, definir indicadores que permitam medir a minha ação é muito importante. E, normalmente, é, entre aspas, o calcanhar daqueles que aparece aqui ao nível da gestão. Como é que eu vou medir o impacto das minhas ações, por exemplo? Não é? A questão é essa. Eu acho que com esta atividade, eu vou atingir X pessoas. Ok, então, mas como é que eu vou medir isso? Como é que por exemplo, se o meu objetivo é tirar pessoas da rua, como é que eu vou medir se eu estou a tirar as pessoas da rua ou não? E como é que eu vou conseguir garantir que, a partir desta atividade, eu consiga atingir aquele objetivo? É difícil, não é? É difícil fazer um pouco esta ligação. Depois, a organização. A organização é um pouco estabelecer as ligações entre os recursos, ou seja, no fundo, formar equipas de trabalho para garantir que determinado objetivo seja cumprido. Formar equipas de trabalho e afetar recursos a essas equipas para garantir que aquele objetivo daquela equipa seja atingido. Ou seja, no fundo, é organizar. É aquilo que se faz, não é? Que vocês, que possivelmente estarão na direção, de uma forma às vezes mais, como é que se diz, menos técnica, mais de senso comum, o fazem, mas é preciso fazê-lo com rigor, ok? Às vezes é consoante as necessidades. Então, é importante garantir que as pessoas certas, com as qualificações certas, com o perfil pessoal, emocional, relacional e técnico adequado à função que se pretende. Depois, a questão da função de direção. No fundo, depois de afetas as pessoas e os recursos a determinados objetivos, é importante influenciar o seu comportamento, é importante influenciar a sua ação. No fundo, estou a imaginar, por exemplo, uma equipa de rua, integro os elementos, no fundo, que eu acho que são pertinentes e depois, não é? Toda a gente que está aqui sabe que o trabalho social é um trabalho difícil, não é? E até que ponto é que eu consigo motivar as pessoas a trabalharem de determinada forma, a atingirem determinados objetivos, não é?
E por isso a questão da motivação, da liderança, conseguir que os outros façam aquilo que nós achamos que faz sentido, a forma como comunicamos com as pessoas, ou por vezes talvez seja melhor não comunicar em certas alturas, por exemplo, em situações mais de tensão, como é que eu giro as situações de tensão, por exemplo, não é? Como é que eu falo com determinadas pessoas, falo com determinadas pessoas através de outras, falo com elas sozinha, falo com elas por mensagem, falo com elas presencialmente, como é que eu comunico com elas de forma a garantir que elas estão motivadas para aquilo que eu acho, para a ação que eu acho que deve, para a forma como deve ser feita e para a atingir, no fundo. Depois a questão do controle é aqui novamente aquele calcanhar daquilo que normalmente nós falamos aqui mais ao nível da ação social, que é no fundo definir então os tais indicadores e se não conseguimos atingir as metas, os objetivos, como é que, em primeiro lugar, como é que vamos identificar esses desvios e depois como é que vamos corrigi-los, não é? E só conseguimos ter ações de melhoria se conseguimos detectar esses desvios. Okay? E o importante é ir detectando os desvios ao longo da implementação ou da tentativa de prossecução dos objetivos de curto prazo com vista aos objetivos de longo prazo, porque se detectamos os desvios tipo no final de um triênio, por exemplo, não é? Aí pode pôr em causa a ação e os objetivos estratégicos, a missão da organização, e por isso é importante realmente ir medindo à medida que a ação está a ser desenvolvida. E isso, essa ação nem sempre é fácil, não é? Dizer-vos também que as funções da gestão estão interrelacionadas, como devem imaginar, não é? Planear, dirigir, controlar, organizar estão intimamente relacionadas. Eu, quando planeio, estou a pensar nos recursos que tenho disponíveis, eu estou a pensar na forma como os vou organizar, e quando planeio também tenho que definir medidas de ação que vão ser implementadas pelo dirigente, pela pessoa que está a dirigir, não é? Tudo isto, e também os recursos que eu tenho disponíveis ou a falta deles também vão influenciar um pouco o meu planeamento e o meu controlo, e por vezes a falta de recursos influencia também a falta de controlo, não é? Tudo isto está relacionado. Outro aspecto que eu vos queria falar e que se calhar aqui vocês vão conseguir identificar mais nas vossas organizações são os diferentes níveis de gestão. Temos, na teoria, não é? Diferentes níveis de gestão, o nível institucional, intermédio e operacional. Há organizações em que estes níveis de gestão estão bem identificados, há outras organizações em que, por exemplo, uma pessoa agrega, por exemplo, o nível institucional e intermédio ou ao contrário. Então, o nível institucional tem uma forte componente estratégica, é caracterizado por uma forte componente estratégica. É o nível institucional, o gestor de nível institucional, que define o caminho da organização no médio e longo prazo e os recursos, as atividades que devem ser desenvolvidas de forma a atingir esses objetivos de médio e longo prazo. No fundo, o nível institucional é o topo da hierarquia, mesmo ao nível da gestão, e, no fundo, define os objetivos estratégicos e as políticas gerais da organização. Depois temos o nível intermédio. O nível de gestão intermédio tem componente, caracteriza-se pela componente mais tática da relação, não é? De afetar os recursos que estão abaixo, os gestores, eu posso passar até primeiro ao gestor operacional. O gestor operacional são, por exemplo, os líderes das equipas que andam na rua, ok? Só para vocês terem uma ideia. Ou, por exemplo, estou a pensar numa unidade de cuidados continuados, não é? O responsável por determinada área, o chefe dos auxiliares, ou o que seja, é no fundo este gestor operacional, é aquele que afeta os recursos no terreno, ok? E que gera no dia-a-dia, ok? Esta ação é normalmente liderada pelo gestor intermédio, de nível intermédio. O gestor de nível intermédio faz a relação entre o gestor estratégico e o gestor operacional. Esta figura, por assim dizer, que eu apresento, tenta relacionar aqui um pouco os níveis de gestão com as funções de gestão. Eu penso que vocês conseguem perceber que, no fundo, o nível de gestão operacional
passa muito pouco tempo ou gasta menos energias com o planeamento. Normalmente o planeamento é mais realizado pelo gestor de nível institucional, ok? Depois temos também o gestor de nível institucional, normalmente é aquele que também define mais as políticas de controle, os critérios, indicadores que permitem controlar as ações dos níveis de gestão abaixo. O gestor operacional é aquele que dirige, é aquele que está no terreno a comandar a equipa, é aquele em que a direção é mais importante. Está no terreno a comandar a equipa, a controlar desvios, a motivar, a resolver problemas mais do terreno. Pronto, depois a organização é transversal a todos, não é? É aquilo que alia os recursos aos objetivos. Outros aspectos que eu vos queria falar é a questão das tarefas e aptidões que são importantes para uma tarefa de gestão. Antes de vos falar, efetivamente, nas aptidões e nas tarefas, queria-vos falar em dois conceitos que às vezes não são muito... Quer dizer, são do nosso senso comum, mas não são muito claros, por assim dizer, mais no senso comum. Então, eu tenho aqui escrito que um gestor pode ser relativamente eficaz sem atingir um elevado grau de eficiência. E pode ser relativamente eficiente sem ser eficaz. Ou seja, quem não compreende a diferença entre eficiência e eficácia, fica a saber o mesmo, penso eu, a partir aqui destas expressões. Talvez, passando um bocadinho à frente e depois voltamos atrás para interpretar isto. Utilizando a linguagem da gestão empresarial, dizemos ali que a eficiência é a relação proporcional entre a qualidade e quantidade dos inputs, daquilo que entra no processo, dos fatores produtivos, e a quantidade de outputs produzidos, ou seja, é a relação entre o que entra e o que sai. Okay? Quanto mais quantidade sair, com o mínimo de recursos, melhor, mais eficiente é a organização. Okay? Outra coisa é a eficácia. A eficácia é a medida em que os outputs são produzidos pelo processo, traduz a medida em que os outputs que são produzidos pelo processo se aproximam dos objetivos propostos. Ou seja, aqui a eficácia traduz simplesmente cumprimento de objetivos. Não importa como. Não importa como. Não importa como. Como, exatamente. O objetivo é cumprir. É atingir o objetivo. Agora, qual é aqui o papel do gestor? O papel do gestor é maximizar a eficiência, não é? Maximizar os seus recursos para garantir a máxima eficácia. Ou seja, imaginem uma equipa que acompanha, por exemplo, idosos em casa. O meu papel, enquanto gestor, é conseguir perceber qual é o número de casas que a equipa de auxiliares consegue visitar numa manhã. Okay? Tendo em conta que o que se pretende é que ela cumpra. Eu não posso definir um objetivo demasiado baixo, porque senão as senhoras vão estar a tomar café de manhã e vão lá fazer uma pontinha lá para visitar o idoso. Não é? Mas também não posso querer tudo e depois as pessoas pensarem que não conseguem atingir aquilo que eu defino. Okay? Este desafio é que é muito importante. Tem que conhecer a equipa realmente a fundo e aqui o gestor operacional é muito importante, não é? A função mais que acompanha o terreno, não é? Porque permite... Tem aqui alguma flexibilidade, algum traquejo para perceber como é que evoluem as equipas. Aqui o importante é perceber qual é o máximo que eles podem dar, os recursos que eu tenho à minha disposição. Não pondo em causa, obviamente, a qualidade. Tendo em conta, principalmente, que estamos a falar do setor social, estamos a trabalhar com pessoas, não estamos a trabalhar com um copo que é feito ao final do dia. Não é? Estamos a trabalhar com pessoas, com as suas características, com as suas especificidades. Não é? O utente um dia está bem disposto e colabora, o outro dia não colabora. Não é? E tudo isto, quando eu defino um padrão, tenho que ter em conta isto tudo. Todas estas variantes que são importantes no setor social. Então, andando para trás um pouco, acho que agora conseguem perceber que um gestor pode ser eficaz sem atingir um elevado grau de eficiência. Não é? Se eu definir abaixo um determinado objetivo que seja pouco eficiente,
não é? Estou a ser pouco ambicioso, facilmente a equipa atinge aquele objetivo, mas se calhar conseguiria atingir mais. E também pode ser eficiente e não ser eficaz, quando a pessoa que está acima me diz que eu tenho que atingir uns objetivos completamente astronómicos. Ok, por muito que eu trabalhe, por muita qualidade que eu tenha, por muita quantidade que eu faça, não vou nunca atingir esse objetivo. Aqui o papel do gestor é muito importante para realmente maximizar a eficiência sem pôr em causa a eficácia. Não sei se me estão a acompanhar. Digo. Não é nada fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Então, numa organização de economia social, quando se trabalha com pessoas, para pessoas, não é? É muito difícil, mas é importante ter a noção estas noções enquanto instrumento de trabalho, não é? Porque aí conseguimos sistematizar melhor a nossa ação. Outro aspecto, e depois passando a palavra à minha colega, outro aspecto importante que eu também vos queria falar é sobre as aptidões dos gestores. Em função do nível de gestão, temos aptidões que são mais importantes do que outras. Vou-vos falar primeiro um pouco da aptidão conceptual, que vocês percebem que tem a ver com o próprio conceito, não é? Com o conhecimento do objeto da organização, não é? Conhecer conceptualmente a organização, de forma a tomar decisões acertadas. A aptidão conceptual é mais afeta ou é mais importante para os gestores mais de nível institucional, para definir os objetivos estratégicos. Depois temos a aptidão técnica, que é mais importante para os gestores operacionais, saber concretamente como é que se faz. Por exemplo, estou a imaginar o engenheiro, não é? Numa empresa de construção civil, o engenheiro é o que faz, e o arquiteto é mais importante a parte conceptual. O pedreiro, que está a fazer a obra, é mais importante a parte técnica. É mais importante, mas todos têm que saber, o pedreiro tem que saber qual é o objetivo final e quem está a definir tem que saber em concreto como é que se trabalha, não é? Pronto, no fundo, eles estão correlacionados. A aptidão das relações humanas é muito importante na nossa vida, não é? E não vale a pena dizer mais nada num setor destes, não é? Em que a questão humana é mesmo muito importante. Em todas as organizações é importante, mas quando o nosso cliente é o homem, a mulher, um ser humano, isso realmente é extremamente importante, esta questão da aptidão das relações humanas, quer internamente, quer para fora da organização, no fundo. Tal como fiz há pouco, queria-vos mostrar aqui a importância da aptidão em função do nível de gestão. Acho que já vos falei sobre isto, mas pronto, no fundo a aptidão conceptual é mais importante para o nível de gestão institucional e a aptidão técnica é mais importante para o nível operacional. Se vocês virem aqui, a aptidão das relações humanas é exatamente importante em todos os níveis, não é? Pronto, e com isto, não sei se querem dar o vosso contributo, tendo em conta, não é, as organizações em que estarão inseridos ou que estarão de alguma forma em ligação. Não sei se contestam alguma coisa que eu diga. Também tenho o direito. Eu gostava de dizer uma observação a duas. Força. A primeira é que todas as instituições do setor não lucrativo deviam ouvir este tipo de sessão e este tipo de informação. Cada vez mais. Acho que mesmo que não consiga aplicar concretamente tudo isto, porque não é fácil, porque disse bem que estas instituições trabalham com pessoas, para pessoas, e o serviço é apoio às pessoas, não é? O próprio aquilo que vendem. Por isso é muito difícil implementar algumas coisas. Depois tem outra coisa que é, muitas destas instituições não têm, é a mesma pessoa para tudo, não é? Ou seja, basicamente é a diretora técnica que faz tudo, que gera a casa, que gera as pessoas, que gera, assim muito no geral. E depois, entrando, depois gradualmente vamos conseguindo também implementar. Depois outra coisa que me ficou no ouvido foi esta
do lucro. Eu acho que todas as instituições do setor não lucrativo no nome devem ter lucro. Todas têm que ter lucro, porque senão não são sustentáveis. Devem ser sustentáveis. Não, têm que ter lucro. Não o vão distribuir Exato. como uma sociedade, como uma empresa. Exato. Não o vão distribuir. Vão aplicá-lo Em prol da organização. para a sua atividade, não é? Para a sua razão de ser. Mas devem ter, porque já não chega só a ser sustentável. Pronto, é a minha opinião, ou seja, devem ter lucro, não o vão distribuir, obviamente. Vão aplicá-lo. Quando eu digo sustentável, é mais no sentido de, não é, de preparar o futuro, não é? De garantir que tem lucro, precisamente. Estamos Mas não devemos ter medo das instituições terem lucro. Exato. É só não devemos ter este receio, setor lucrativo, não pode, tem que ter lucro. Claro. Porque senão não é sustentável, não consegue ir para a frente. Claro. Não Exatamente. vai a distribuir, essa é a grande diferença. Vai aplicá-lo onde tem que ser. Por isso, pronto, queria dizer que gostei muito de ouvir e que acho que todas as instituições deviam... Sim, o seu testemunho revela um pouco também o que nós ouvimos também nos alunos que já estão integrados em instituições, não é? Alunos pós-licenciatura. Realmente a necessidade de terem ferramentas mais ao nível da gestão, da comunicação, do marketing, área financeira, é cada vez mais emergente, é verdade. Porque também as próprias organizações estão a evoluir e as necessidades que têm que satisfazer, o mundo complexo que está todos os dias a mudar, não é? Hoje é muito urgente realmente as pessoas que estão a gerir, sejam elas com a categoria que for, é importante terem realmente ferramentas ao nível da gestão. E modéstia à parte, é verdade, nós falamos com alunos da área social, essencialmente assistentes sociais, e muitos deles se queixam que não conseguem aplicar, porque não têm tempo, as coisas que aprenderam e para as quais se formaram. Porque precisamente, não é, trabalha-se muito a questão mais técnica, não é, do trabalho social. Não é? E cada vez mais as pessoas têm necessidades de ferramentas de gestão. Porque era como eu estava a dizer, são instituições que gerem muitos recursos, não é? Muitos recursos, muitas pessoas, muito dinheiro, muitos equipamentos, a especificidade do próprio público, não é? A quem se presta o serviço, a relação com as famílias, sejam públicos mais jovens, mais idosos, com outras características, dependências, etc. Por exemplo, a questão da importância da família é muito importante. Depois, às vezes, eu e a Marlene falamos com colegas nossos que trabalham completamente mais na área empresarial e nós temos, assim, alguns... como é que é dizer, assim, de uma forma... Alguns anticorpos, porque às vezes pensa-se que gerir uma organização de economia social é transferir todos os conhecimentos que nós temos da área empresarial para a área social, e não é, não tem nada a ver, não é? Até nós fizemos, às vezes eu falo nisto e é verdade, nós fizemos um estudo sobre as misericórdias portuguesas, pronto, com dados que obtivemos, auditorias, etc., e as conclusões a que nós chegámos ao nível da gestão de recursos humanos é contra tudo o que diz nos livros em termos da gestão empresarial, que é o líder manda e os recursos e no fundo os colaboradores adaptam-se. Nas organizações de economia social, os resultados que nós obtivemos foi precisamente o contrário, precisamente porque a questão do recurso humano, não é, que presta ao serviço, é mesmo muito importante. Então, normalmente, o líder é que tem que se adaptar à organização, às relações humanas, aos recursos humanos que já existem na base. E pronto, isto faz também pensar muito... Quer dizer, os instrumentos de gestão que nós falamos, realmente, cada vez mais existem muitas adaptações para o setor social. Nós trazemos aqui alguns, mas existem muitos outros, até ao nível da inovação, do empreendedorismo, etc., e cada vez mais existem adaptações para a área social. E, realmente, estes recursos são aplicados a todas as organizações, não é? Mas o setor social é, entre aspas, especial, não é? Não estou a dizer isto porque estão aqui pessoas da área social, mas é verdade, não é? Acho que só percebe o quanto é difícil gerir organizações de economia social quem trabalha na área social, porque o normal é transferir chapa 5, por isso é que se calhar não se vê muitos gestores de organizações de economia social com competências de gestão. Não é? Porque as pessoas são formadas com um determinado perfil de contabilidades, de finanças, de produto, material,
E a especificidade do setor social realmente é ali, pronto, começa a ser crescente, mas existe ainda muita necessidade destes contributos, na nossa opinião. Pronto. Uma opinião assim um pouco mais académica, mas do que conhecemos da relação com as organizações, da relação com os públicos, com quem vamos lidando, sentimos um pouco isso. Realmente as organizações precisam muito da colaboração da área da gestão, mas também, por outro lado, as organizações privadas, empresariais de lucro, também precisam muito dos contributos das pessoas da área social, não é? Porque hoje em dia, por exemplo, o marketing social, as popotas e captação de, não é, de puxar as pessoas para olhar positivo para a nossa marca, cada vez é mais importante o impacto na sociedade, e por isso também as marcas às vezes, as marcas empresariais cada vez mais também olham para o setor social como um parceiro, e estas parcerias acho que começa a ser cada vez mais emergente os dois setores trabalharem em conjunto e ganharem as sinergias um do outro. É assim, pronto, não sei se querem dar mais algum contributo. Obrigado pelo seu contributo também. Eu queria já dar uma coisa, precisamente sobre um tema que Foucault e sobre o qual até gostaria de dizer mais alguma coisa, sobre a questão, precisamente essa última, depois da questão dos recursos humanos e a hierarquia dentro digamos, do cone da organização empresarial. Como é que isso se propaga, se processa? Porque eu lembro-me, quando era pequeno, sempre era curioso sempre destas coisas. E uma das coisas que me fascinou sempre foi o sucesso dos tigres da Ásia, onde eles puseram em causa a pirâmide e precisamente a pôr toda a gente dentro dos recursos humanos a pensar tudo. Isto é... Verdades absolutas. Porque não sei, eu dava um exemplo da indústria automóvel, como isso foi importante. Quer dizer, as equipas tinham 1 hora paga por semana para avaliarem a semana. E aquilo que o operário que punham uns parafusos lá na cadeia de montagem era muito importante, porque fazia ganhar aquilo que mede-se depois a tal eficiência para conseguir os objetivos, mede-se por conseguir uma eficiência eficaz, uma eficacidade eficiente dentro do processo. E era muito interessante, eles davam exemplos, lembro-me de ler coisas destas desde lá, então e agora interessam-me, porque é um tema que a mim tem perfeitamente... E uma das coisas que tem, que tem como modelo é um tipo que teve aqui, que é um guru que salvou a Auto Europa na altura em que os alemães estavam para bater a sola. E ele dizia precisamente, em 1834 nós, no sul da Europa, fizemos uma operação fatídica pelo Código Administrativo Napoleónico. No norte da Europa, estas palavras dele, ele disse, não sou cristão, nem nada, mas o norte da Europa ficou fiel à sala do capítulo da regra de São Bento, que é o patrono da Europa, da gestão. A gestão nasceu nos conventos, onde a sala do capítulo, a batalha, a Alcobaça, etc., é o lugar onde se reúnem todos, a comunidade ou os seus representantes, decidem, e quem gera, quem administra, aplica. Isto é, toda a gente entra no processo de decisão, de definição até do plano. Porque então começam a perceber porque é que trabalham. Não trabalham só a apertar o parafuso, o filme do Charlie Chaplin, mas começa a perceber porque é que está trabalhando e como é que trabalham os outros ao lado.
hoje, e é uma das coisas interessantes hoje, mas não é só a gestão, e vejo muitas empresas, se puser no teu Google a regra de São Bento e Modern Administration, aparecem milhares e milhares de obras em todas as línguas. E quer dizer, onde, e de facto, a uma certa altura alguém tem de ser, cada um tem de assumir o seu papel e o seu papel também. Claro, exatamente. Sim. Senão... Mas é muito importante. Agora, acho que sim, acho que aquilo que disse, e isso eu queria mais sobre esta questão, precisamente dos recursos humanos, dentro da economia social, é evidente, tem de ter um papel determinante dentro da própria gestão da empresa social e na relação para fora dela, porque a eficiência é tal coisa, senão os médicos, muitas coisas que diziam, não, já antes da pandemia, davam-nos um quarto de hora por doente. Pois. Sim. É eficaz? Pois. É eficaz, exatamente. Mas é importante a sua observação. Obrigada. Não sei se alguém quer dar mais algum contributo. Então, vou passar a palavra à minha colega. Estamos aqui de lugar, é mais fácil. Então, tendo a Tânia feito aqui esta introdução mais aos conceitos de gestão no geral, eu vou agora aqui tentar concentrar-me um pouco mais nesta parte do planeamento e da gestão estratégica. Nós vimos que uma das funções da gestão era o planeamento e este planeamento não se fica só no início da atividade. O planeamento é importante em todas as fases e em toda a atividade que a organização tem. E, portanto, quando nós falamos aqui de planeamento e gestão estratégica, estamos a falar no geral, e estes conceitos eu vou falar no geral, mas que todos se aplicam às organizações sociais. Ou seja, nós quando falamos em organizações, sejam elas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, privadas, públicas, todos estes conceitos, todos estes conhecimentos são transversais a todas elas. No entanto, há especificidades para cada uma das organizações. E por isso, quando a Tânia há bocado falava que às vezes não é a mesma coisa transferir das empresas para as organizações sociais. Os conceitos são os mesmos, mas agora a aplicação que nós fazemos deles é que tem que ser diferente, obviamente, porque estamos a falar de organizações com características diferentes. Mas pensando então aqui na organização como um todo, nós sabemos que estas organizações são sistemas abertos. Porquê? Porque estão integrados num contexto e esse contexto vai influenciar a organização que estamos a falar. O meio envolvente em que estão as organizações é dinâmico, é competitivo, é complexo e está sempre em constante mutação e, portanto, é muito importante que se conheça esse contexto porque esse contexto vai influenciar a organização onde nós estamos. E nós vamos falar aqui um pouco mais à frente deste contexto e deste ambiente, que há um ambiente, nós vamos chamar de geral, que é igual para todas as organizações, mas depois há aquele ambiente mais próximo, que é específico para aquela organização em concreto. Quando falamos então aqui em planeamento estratégico, nós dizemos que há aqui esta necessidade da formulação estratégica, ter que se formular uma estratégia para atingir determinados objetivos e o planeamento estratégico deve ser aqui entendido como este meio principal para a formação desta estratégia global das organizações. Sabemos então que o meio envolvente é complexo, turbulento e isso leva-nos a que haja ainda mais necessidade de que se faça este planeamento. Quando nós falamos então em planeamento estratégico, estamos a falar aqui de algumas especificidades que sempre planeamos, nós temos que estar a pensar no futuro, aqui
vão encontrar aqui, em algumas partes da empresa, pensem em organização. Vamos pensar sempre na organização no futuro e, portanto, o planeamento já de si, pelo nome, não é? Implica esta previsão, digamos assim, do que é que vai acontecer ou do que é que nós pretendemos que aconteça no futuro. Este planeamento também envolve todos os recursos disponíveis, como há bocado a Tânia falou, afeta todas as atividades da organização e é crucial para o sucesso desta. Este planeamento depois desdobra-se em vários planos que são depois distinguidos nos diferentes níveis de gestão, como falou a minha colega. Então, quando nós pensamos em planeamento estratégico, estamos a pensar nestas fases, nestas etapas. E estas etapas são fundamentais. Para nós conseguirmos, então, fazer um bom planeamento estratégico, temos que pensar nestas quatro etapas. A primeira etapa é a missão, definir muito bem a missão, e já vamos falar então mais especificamente, mas a missão é a tal linha orientadora da organização. Depois temos que analisar o ambiente externo, o contexto onde a organização está inserida e analisar internamente a organização. É fundamental que se conheça o que influencia a organização, mas também que se conheça a organização. Portanto, é também uma fase muito importante. E só depois de se conhecermos o que é que pretendemos, o que é que nos influencia externamente, o que é que somos internamente, é que podemos então formular os objetivos. Porque eu não posso estar a formular um objetivo se eu não sei que recursos é que tenho, se eu não sei se existem fornecedores que me possam ajudar nesse objetivo, se existem oportunidades ou ameaças que me possam aqui travar ou dar ênfase ao meu objetivo. Portanto, eu primeiro tenho que saber o que é que quero, qual é que é a minha missão, mas depois tenho que saber muito bem o que é que fazer muito bem esta análise interna e externa, e só depois então é que vou formular esses objetivos. No fim de termos esses objetivos definidos, é que vou formular a estratégia. O que é a estratégia? É então perceber como é que eu vou atingir os objetivos que defini. E o planeamento estratégico é este conjunto destas quatro etapas. Só consigo fazer um bom planeamento estratégico se definir então uma estratégia, como diz o nome, mas tendo em conta todas as etapas anteriores. Então, quando falamos aqui da etapa 1 do planeamento estratégico, estamos a falar da missão. E o nome missão já nos remete um bocadinho para... O conceito de missão já nos remete para aquilo que é o conceito aqui na organização. É a tal filosofia básica de atuação da empresa, da organização, e que vai então determinar os parâmetros de orientação e os esforços que se têm que despender para atingir os tais objetivos. Quando eu falo aqui em missão, eu digo que é a filosofia básica da atuação e é a razão de ser da organização. Eu, quando tenho uma organização, eu tenho que ter uma missão bem definida, eu tenho que saber o que é que eu pretendo, com aquela organização, qual é que é o meu fim principal. E, portanto, aqui eu, na missão, tenho que definir muito bem os fins estratégicos da organização e enunciar os propósitos gerais e permanentes que expressem estas intenções desta organização. Será depois o ponto de partida para a definição dos objetivos, ou seja, antes de eu definir qualquer tipo de objetivo e de qualquer tipo de estratégia, eu tenho que definir muito bem a missão da minha organização. Normalmente esta missão consiste numa declaração escrita que traduz estas linhas, estas orientações gerais da organização. A missão é o suporte da identidade específica da organização, das motivações que fomentam a sua existência, traduz, no fundo, o conceito da atividade que a organização tem e a missão visa, em última análise, difundir o espírito da organização por todos os seus membros e depois, ao difundir este espírito da organização, depois
vai ser mais fácil que os membros dessa organização também consigam atingir os objetivos, porque sabem efetivamente para que é que estão a trabalhar, qual é que é o fim. Esta missão deve ter algumas características, deve ser breve, deve ser simples, para toda a gente entender, deve ser flexível, mas deve durar no tempo, não é? Não pode ser muito rígida, muito inflexível, porque depois isso, mudando as circunstâncias e o contexto, depois acabava por deixar de fazer sentido, e deve ser distinta, na medida em que deve diferenciar-se de todas as outras organizações. O que é que esta missão deve ter? Deve ter informações sobre o tipo de produtos ou serviços que a empresa, que a organização presta, os mercados a que se dirige, a filosofia de atuação, a imagem que tem de si própria e a imagem pública que pretende transmitir. Eu depois já vamos aqui analisar a missão de uma organização para vermos mais concretamente do que é que estamos a falar. Há um exemplo aqui que fala, uma história, digamos assim, que nos remete aqui para a importância do conhecimento da missão por todos aqueles que fazem parte da organização, que é um exemplo dos três pedreiros. Certo dia passava um homem pela frente de uma obra cheia de andaimes, ferragens e madeiras. Ficou surpreso com o tamanho da obra e curioso para saber o que é que se estava ali a construir, e notou que havia ali próximo da calçada um operário a trabalhar e, portanto, ele estava a misturar areia e cimento com muita calma. E o homem perguntou, então, o que é que está aqui a fazer? E ele estava distraído e disse, estou aqui a preparar a argamassa. Passado algum tempo, o mesmo homem novamente passou por aquele lugar, encontrou outro proprietário, que também estava a misturar areia e cimento, e fez de novo a mesma pergunta, e ele respondeu, estou a levantar uma parede. Passado algum tempo, o mesmo homem passou de novo no mesmo local, encontrou um terceiro operário, que também estava, como os outros, a misturar areia e cimento, e também perguntou o que é que está a fazer, e desta vez este homem respondeu, eu estou a construir uma catedral. Respondeu com motivação e orgulho. E o que é que isto quer dizer? Os mesmos três homens, os mesmos três operários, estavam a fazer exatamente a mesma coisa, tecnicamente. Estavam a misturar areia e cimento. No entanto, a motivação que cada um deles tinha era diferente. Porquê? Porque eles sabiam qual é que era o fim, qual é que era a missão daquela tarefa, daquela atividade. E isto reporta um bocadinho para também a missão das nossas organizações. É importante que quem esteja numa organização perceba exatamente o que é suposto atingir, qual é que é a finalidade, o fim daquela organização, qual é que é o objetivo principal, no fundo. Porquê? Porque se todos estão envolvidos em atingir esse fim, conseguir concretizar essa missão, facilmente, ou mais facilmente, conseguirão executar as tarefas que são necessárias para o atingir. Quando nós falamos em missão, também falamos em visão. Existe aqui muitas vezes até são considerados, os dois conceitos são considerados a mesma coisa, embora sejam semelhantes, têm aqui algumas diferenças. A missão traduz a finalidade, enquanto que a visão é mais a ideia, o sonho que estas organizações têm. Para onde nos dirigimos e qual será o nosso foco futuro em relação ao produto, mercado, cliente, tecnologia, etc., traduz a imagem que a empresa será num futuro de médio e longo prazo. Portanto, no fundo, a visão é o sonho, é aquilo que se pretende alcançar no futuro, pensar, olhar para mais além, ser um bocadinho sonhador, digamos assim. E a missão é mais concreta, no fundo é traduzir a visão. A missão é a tradução escrita daquilo que é o sonho. Não sei se me faço entender aqui. Os grandes navegadores sabem sempre onde fica o norte, sabem onde querem ir e o que querem fazer para chegar ao seu destino. Com as grandes empresas acontece a mesma coisa, elas têm visão.
E, no fundo, é isso que também se pretende nas organizações sociais, ter esta visão e depois traduzi-la numa missão escrita. Esta visão deve servir de inspiração para todos os membros da organização, porque, lá está, mais facilmente depois tiram partido das suas capacidades e conseguem depois alcançar os seus níveis de excelência máximo, de profissionalização. Na maioria das organizações, a visão não está escrita, isso depois traduz mais na missão, mas é muito importante que a visão seja difundida por todos os elementos das organizações. Fazendo aqui então a distinção entre missão e visão. A visão é o que se sonha para o negócio, enquanto a missão identifica o negócio. A visão diz para onde vamos, enquanto que a missão diz onde estamos. A visão é o passaporte para o futuro, enquanto que a missão é a carteira de identidade da instituição. E a visão é inspiradora, enquanto que a missão é motivadora. Fazendo aqui outra distinção, a missão diz porque é que existimos, onde estamos, o que fazemos, de que modo é que fazemos, para quem fazemos, qual o nosso desafio, enquanto que a visão é para onde vamos, o que é que desejamos alcançar, onde queremos estar no futuro, o que queremos ser daqui a 5 anos. Portanto, mais sonhadora, mais a longo prazo, no fundo, mais no sonho. Para nós conseguirmos ver aqui melhor esta distinção, eu trouxe aqui uma missão da AMI, que tem aqui a visão e a missão distinta. A visão diz atenuar as desigualdades e o sofrimento no mundo, tendo o ser humano no centro das preocupações. Criar um mundo mais sustentável, mais harmonioso, mais inclusivo, mais tolerante, menos indiferente e menos violento. Portanto, esta é a visão, o sonho que esta organização tem. A missão mais concreta, vamos ver, levar a ajuda humanitária e promover o desenvolvimento humano, tendo em conta os direitos humanos e os objetivos do milénio, nas áreas da saúde, social e ambiental, em qualquer parte do mundo, independentemente da raça, género, idade, nacionalidade, língua, política, religião, filosofia ou posição social, olhando para cada pessoa como um ser único, insubstituível, digno de atenção e cuidado. Conseguem perceber esta diferença entre a visão e a missão? São as duas importantíssimas e estão interligadas. No entanto, existe esta distinção que é importante fazer. Outra instituição também que escolhi aqui, a Unicer, diz que a missão é garantirmos a remuneração e a confiança dos nossos acionistas, sermos o parceiro preferido dos nossos clientes, conquistarmos a preferência dos consumidores para as nossas marcas, obtermos o reconhecimento e valorização adequados por parte da comunidade, e a visão é, onde quer que estejamos, a Unicer e as nossas marcas serão sempre a primeira escolha. Portanto, este é o sonho, e a missão é, no fundo, como é que pretendemos alcançar este sonho. Existem algumas dicas aqui, mais a nível de curiosidade, o que é que nós podemos fazer para criar esta missão e esta visão na nossa organização, para a missão, que produto ou serviço é que oferecemos, quais os objetivos globais, quem é o nosso cliente, qual é que é a imagem que se pretende dar, o que é que distingue a sua organização e o que é que tem para oferecer em relação às outras organizações semelhantes, e depois, convertendo estas respostas, estas afirmações, numa frase, conseguimos criar uma missão. Portanto, se dermos a resposta e conseguirmos misturar tudo numa frase bonitinha, é uma missão. A visão, por outro lado, é onde é que queremos chegar no futuro e o que é que almejamos ser no longo prazo. Okay? Recapitulando, para pensarmos em planeamento estratégico, temos então que criar a nossa missão, ou que conhecer a missão da organização onde estamos inseridos. Essa é a etapa 1 e é fundamental que se comece por aí. Depois temos a etapa 2. Quando nós falamos aqui do ambiente externo,
vemos que há aqui uma distinção. Temos o ambiente geral, que tem variáveis tecnológicas, políticas, legais, demográficas, ecológicas, sociais, económicas, que são iguais para todas as organizações. Okay? É um ambiente geral e mais amplo, digamos assim. E depois temos o ambiente de tarefa, que tem ali a organização no meio e tem os clientes daquela organização, os fornecedores daquela organização, os concorrentes, os grupos reguladores e, portanto, é o ambiente chamado ambiente de tarefa. É mais específico. E é importante fazer esta distinção entre o ambiente geral, que influencia todas as organizações da mesma forma, e o ambiente de tarefa. Quando nós fazemos a análise externa, vamos falar aqui de oportunidades e de ameaças, ou seja, é algo externo à organização, que nós não conseguimos controlar. As oportunidades são aquelas que surgem e que nos dão, como diz a própria palavra, oportunidade de conseguir alcançar alguma coisa, e as ameaças é aquelas que vão minimizar a nossa organização. Nesta etapa também é necessário fazer a análise interna da organização, conhecer muito bem quais é que são os meus pontos fortes e quais é que são os meus pontos fracos. E sem conhecermos a nossa organização, não conseguimos formular um objetivo ou formular uma estratégia. Portanto, é necessário que se conheçam todos os envolventes que vão influenciar a nossa organização e é necessário que se conheça a própria organização para conseguir saber o que é que podemos fazer com os recursos que nós temos. Quando falamos aqui, pronto, dos pontos fortes e dos pontos fracos, serão então os pontos fortes a parte positiva, não é, da nossa organização, e os pontos fracos a parte menos positiva. Para nós fazermos esta análise externa e principalmente do ambiente geral da organização, existem alguns instrumentos. O que vos trago aqui é a análise PEST, é um instrumento de análise do ambiente externo, não sei se já ouviram falar, mas que no fundo é PEST porque tem esta distinção destas variáveis que, como vos digo, são iguais para todas as organizações, embora depois vão influenciar de forma diferente cada uma delas, consoante as suas características. Mas são estas, então, estas 4 variáveis e conjunto de variáveis que se colocam: político-legais, económicas, socioculturais e tecnológicas. Um exemplo aqui, nas variáveis político-legais, por exemplo, a estabilidade do governo, a legislação comercial, a legislação fiscal, laboral, as leis de proteção ambiental, etc. Nas variáveis económicas, o PIB e a tendência do PIB, não é? Se estamos numa fase de recessão, numa fase de crescimento, a taxa de juro, a taxa de inflação, o nível de desemprego, o custo e disponibilidade de energia e, portanto, todas estas variáveis, como vos digo, são iguais em todas as organizações e vão influenciar, obviamente, cada uma dessas organizações. Depois temos as variáveis socioculturais, como é que o rendimento está distribuído, se existe uma grande diferença entre os ricos e os pobres, se existe um fosso muito grande entre eles, ou se não existe, se existe uma classe média com grande peso, as taxas de crescimento da população, se a população está a diminuir ou a aumentar, a distribuição etária, se existem muitos idosos, muitas crianças, o estilo de vida, o tipo de consumo, a mobilidade social, etc. E depois nas variáveis tecnológicas, o investimento do governo, o foco no esforço tecnológico, a velocidade da transferência de tecnologia, proteção de patentes, aumento de produtividade, etc. Portanto, estas são algumas variáveis que se podem então medir com esta análise PEST e que vamos buscar então quais as que vão influenciar a nossa organização. Quando falamos então aqui de análise PEST, vamos depois conseguir identificar as ameaças, que são aqueles fatores que nós não conseguimos controlar, são externos à organização, mas que vão se repercutir de uma forma negativa na organização,
E vamos falar das oportunidades, que são aqueles fatores que também são incontroláveis, mas que se vão repercutir de uma forma positiva na organização. Estes fatores, então, traduzem-se em oportunidades de negócio e outros em ameaças, e nem todas as variáveis vão influenciar da mesma maneira a vida de uma organização. Ou seja, a mesma variável do ambiente externo pode representar uma ameaça para uma organização e pode representar simultaneamente uma oportunidade para outra organização. Isso vai depender do tipo de atividade que eu estou a falar. Eu já vou dar aqui um exemplo, vou já dar aqui o exemplo para nós percebermos. Vamos pensar aqui na variável sociocultural, que é a distribuição etária da população. A tendência é que exista uma redução da taxa de natalidade, um envelhecimento da população, um aumento da longevidade. Então, para uma empresa que esteja a vender material didático para o ensino básico, esta tendência, não é, desta variável é uma ameaça, não é? Vai haver menos consumo e, portanto, é uma ameaça para esta empresa. Mas se estivermos a falar de uma empresa que fornece serviços de saúde e lazer para a terceira idade, já é uma oportunidade. Portanto, uma mesma variável, com uma mesma tendência, para uma organização será uma oportunidade e para outra organização será uma ameaça. O que é que nós temos então que fazer aqui para conseguirmos fazer uma análise PEST da nossa organização? Primeiro, temos que selecionar aqueles fatores do ambiente geral que vão influenciar a nossa organização, muito especificamente. Vamos então prever a evolução do fator, aqui neste caso era a tendência na distribuição da etária da população, a tendência era que houvesse redução da taxa de natalidade e mais longevidade. E depois vamos avaliar a influência que este fator tem na atividade da organização, ou seja, se a ameaça, se esta influência for negativa, é uma ameaça. Se esta influência for positiva, é uma oportunidade, e também pode ser neutra, pode nem sequer influenciar, e, portanto, aqui não tem influência. Fazendo esta análise em todas estas variáveis e conhecendo estas tendências, nós conseguimos então perceber aqui se há oportunidades ou ameaças para a nossa organização. Para nós depois fazermos a análise interna, utilizamos a análise SWOT, com certeza já ouviram falar muito na análise SWOT, e a análise SWOT tem aqui esta particularidade que na mesma análise conseguimos fazer a análise interna e a análise externa. Porquê? Porque quando falamos aqui das forças e das fraquezas, nós estamos a falar da análise interna, estamos a enumerar exatamente o que é na minha organização, o que é considerado um ponto forte e o que é considerado um ponto fraco, mas depois também fazemos a análise externa através então das oportunidades e das ameaças. Portanto, a análise PEST pode ser um complemento a esta análise SWOT, porque da análise PEST conseguimos trazer estas oportunidades e estas ameaças. Fazendo então aqui a análise interna, os pontos fortes, os recursos e competências que podem ser usados para desenvolver uma vantagem competitiva, e depois os pontos fracos, que é algo que a organização não dispõe ou não faz bem, e é uma potencial desvantagem competitiva. As ameaças, aspectos negativos, não envolvendo com impacto significativo na organização, e as oportunidades, aspectos positivos, não envolvendo com impacto significativo na organização. Assim, resumidamente, temos então a análise externa, oportunidades e ameaças, análise interna, pontos fortes e pontos fracos, e depois tentar então que com os pontos fortes e as oportunidades formular aqui uma forma de aproveitar os pontos fortes, tendo em conta a oportunidade que nos pode surgir, e fazer isso em todos os quadrantes.
Este é um instrumento muito importante para a estratégia de todas as organizações e, portanto, é fundamental neste planeamento estratégico, porque conhecendo então estes pontos fortes e estes pontos fracos, estas oportunidades e estas ameaças, eu consigo formular depois então um objetivo e uma estratégia para o alcançar. Aqui estão alguns exemplos de pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes, por exemplo, bom serviço ao cliente, imagem de marca, situação financeira sólida, produtos de alta qualidade, forte cultura organizacional. Pontos fracos, finanças desequilibradas, dificuldades de financiamento, elevada rotatividade, baixa retenção de clientes. Depois, ameaça, oportunidades, mudanças de gostos, necessidades não satisfeitas, mercado em crescimento, expandir parcerias, ameaças, taxa de juros elevada, mudança de gostos dos consumidores, saturação de mercado, aumento de impostos, etc. Tendo esta análise interna, esta análise externa feita, podemos, conhecendo já então esta envolvente externa da organização e esta organização internamente, eu posso passar para a etapa 3, que é então definir os objetivos específicos. E só o conseguirei fazer porquê? Porque já sei o que é que quero fazer com a missão e já tenho este conhecimento de tudo aquilo que vai influenciar a minha organização. Aqui é fundamental que todos estejam focados naquilo que deve ser o objetivo e, no fundo, os objetivos são o resultado esperado de qualquer atividade, são as metas ou os alvos que se pretende atingir. Enquanto que a missão é definida de uma forma mais genérica, os objetivos já têm que ser mais específicos, mais quantificados, necessariamente devem estar escritos para se saber exatamente o que é que se pretende alcançar. Aqui uma definição. As definições básicas de negócio e da sua finalidade e missão têm que ser traduzidas em objetivos, porque se assim não forem, depois permanecem só ideias e boas intenções e depois não se conseguem alcançar. Portanto, os objetivos são compromissos de ação através dos quais a missão de um negócio deve ser posta em prática. Os objetivos podem ter estas características, portanto, hierarquia no sentido em que devemos saber qual é que é o objetivo mais importante e depois existirem outros, saber exatamente qual é que é a importância dos objetivos e hierarquizá-los, devem ser consistentes e coerentes, devem ser mensuráveis o mais possível, para depois nós percebermos se foram atingidos ou não, como dizia a Tânia no início da sessão, esta fase do controle, nós precisamos saber se os objetivos estão a ser alcançados, porque se não estão, depois temos que ver o que é que se passa, se é a formulação da estratégia do planeamento que está mal, o que é que se passou para não serem alcançados, e, portanto, têm que ser mensuráveis. Tem que haver uma calendarização, exatamente saber quando é que eu quero atingir este objetivo. Tem que ser realistas, ou seja, é bom que sejam ambiciosos, mas também têm que ser atingíveis, e têm que ser acordados, ou seja, têm que estar por escrito e têm que ser comunicados a todos os intervenientes na organização. Aqui é a mesma forma de dizer, mas agora aqui como é que se diz? Smart. Como é que se diz quando é figurativo? Não? Sim, para nós conseguirmos perceber, estava a faltar a palavra, não é isso, mas pronto. Quando nós falamos nos objetivos, exatamente, é isso mesmo, estava a faltar a palavra. Portanto, específicos e claros, mensuráveis, alcançáveis, reais e relevantes e com o tempo definido. O que é quais é que são as vantagens de nós termos os objetivos bem definidos? Faz com que as coisas aconteçam, ou seja, torna realidade aquilo que se planeou, dão corpo às ações, contribuem para melhorar as comunicações, ou seja, desta forma as pessoas dos diferentes níveis comunicam entre elas,
contribuem para desenvolver a coordenação, tem que haver a coordenação entre as atividades dos seus membros, aumentam a motivação, lá está, se as pessoas estiverem envolvidas na formação dos objetivos, mais facilmente estão motivados para os atingir, dão origem a comportamentos mais participativos e colaborantes. Este estímulo de ter uma palavra a dizer é muito importante, e desenvolve mecanismos de controle, ou seja, analisar até que ponto é que os objetivos definidos foram atingidos. Os objetivos podem ser de vários tipos: económicos, de sobrevivência, ter proveitos, crescimento, podem ser de serviço, criação de benefícios para a sociedade, e portanto aqui os grandes objetivos das organizações sociais enquadram-se neste tipo de objetivos. Podem ser pessoais, objetivos dos indivíduos ou dos grupos dentro da organização, e sabemos que o papel do gestor, então, é definir estas prioridades e tentar conciliar os conflitos de interesses que estão subjacentes a esta diversidade de objetivos. Tendo os objetivos definidos, passamos para a etapa 4, e a última etapa do planeamento estratégico, que é então a formulação da estratégia. Eu sei qual é que é a missão, eu conheço o contexto e conheço a minha organização, consegui definir um objetivo, agora eu tenho que saber como é que eu vou atingir esse objetivo. E é aqui que entra então esta etapa da formulação de estratégia. No fundo, é passar à ação e implementar então este planeamento estratégico. A formação desta estratégica, o que é que consiste? É explicar exatamente o que é que eu tenho que fazer para conseguir alcançar o objetivo. No fundo, é o caminho que eu tenho que percorrer para conseguir que o objetivo seja alcançado. O planeamento estratégico acompanha e serve de base para a definição da estratégia e, portanto, algumas das fases, a análise da missão, do ambiente interno e externo, são elementos integradores do planeamento estratégico e também são fases preparatórias para esta formulação. A estratégia pode então ser vista como uma trajetória, como o caminho que a organização vai trilhando e os padrões de atuação que o seu comportamento evidencia. Para ser bem sucedida, esta estratégia deve resultar do ajustamento o máximo possível entre estas oportunidades que nós vimos, que o ambiente externo nos pode fornecer, e os recursos e as capacidades da organização, e, portanto, tentando, no fundo, diminuir e minimizar os pontos fracos e evitar ser aqui afetada pelas ameaças. E, tendo em conta que a formulação da estratégia é o final do planeamento estratégico, deixo-vos aqui o desafio. Primeiro, antes de nós conseguirmos formular a estratégia, temos mesmo que conseguir definir muito bem o que é que pretendemos alcançar, e só depois então é que podemos dizer como é que vamos fazer, ou definir qual é que é a forma de o alcançar. E essa é a estratégia. Pronto. Não sei se têm alguma questão, alguma observação, se querem dar algum contributo sobre a vossa experiência também, porque lá está, estou a falar aqui muito a nível, se calhar, técnico e académico, e vocês que estão no terreno não sei se conseguem transpor aquilo que eu disse para aquilo que vivem diariamente nas vossas organizações. Se consegui chegar ao vosso dia-a-dia, digamos assim. Não sei se têm alguma observação que queiram colocar. Sim. Nas organizações, em qualquer lado, é muito importante, porque realmente nos permite uma visão, às vezes, há pontos em que não pensamos. Exatamente. E é importante que todos soubessem aplicar nos vários áreas da educação. Muito bem. É um instrumento importantíssimo, acaba por ser algo que, se calhar, se nós conhecermos a organização onde estamos, conseguimos fazer,
e é importante para depois então conseguir depois formular esses objetivos e, no fundo, aplicar no terreno aquilo que nós conseguimos analisar. Não sei se tem mais alguma observação. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Tânia. Está ótimo. Eu estava a tentar fazer pressão com o olhar, mas não estava a funcionar. Mas se alguém fazia alguma pergunta. Exatamente. Não sei. Eu efetivamente, pessoalmente, eu considero que nós, instituições, nós e as instituições sociais e nós, muitas das instituições sociais são ligadas efetivamente à Igreja Católica, muitas vezes não há tempo, como se falou, para aplicar a questão da gestão estratégica nas instituições. Temos, por isso, as direções em si que são voluntárias, Exato. que não têm tempo. Depois temos as direções técnicas, que também não têm tempo. Então isto é um ciclo vicioso que muitas vezes depois não há visão para o futuro e que muitas vezes as grandes decisões são tomadas em cima do joelho, que depois muitas vezes há um impacto negativo e tem que se andar a correr atrás do prejuízo. E eu muitas vezes, eu pessoalmente, às vezes por curiosidade, vou ver lá os balancetes. Depois eu, quando vejo uma IPSS com 60 funcionários, só tem, a nível de fundos patrimoniais, 200 mil euros, 300, e eu penso assim... Como? Como é possível? Como? Isto agora vai disparar a luz, dispara o preço da eletricidade, dispara o preço do gás. Como é que esta instituição vai sobreviver? Tem um crédito bancário de 1 milhão, de 1,5 milhão, tendo em conta uma resposta social que fez. Como é que... E isto aqui mostra, infelizmente, às vezes, a boa vontade. Muitas vezes a boa vontade não chega, não é? E pessoalmente acho que a gestão estratégica é muito importante. Muitas vezes é pena as próprias direções não terem tempo para trabalhar nela, não é? Eu recordo de algumas instituições que eu conheço a Caritas Coimbra, foi se calhar, a primeira instituição que eu conheci com um plano estratégico de 3 anos. Eu sei que na altura, quando trabalhava na Caritas, ainda se trabalhou muito para que todas as Caritas tivessem um plano estratégico. Eu saí, não sei como é que estava, porque fazia parte do grupo de trabalho também. E pronto, eu pessoalmente agradeço também o vosso contributo. É um tema pesado, que custa ouvir porque dá trabalho. Que dá trabalho, é um partir de pedra para o futuro, mas que creio que será uma mais-valia, pessoalmente, para chegarmos a um bom porto. Então, José. Quer dizer uma palavra final, porque talvez, não sei, outros podem falar antes. Eu, já está aqui, antes de mais para agradecer, mas agradecer com muita motivação, porque estava aqui a ouvi-las e a traduzir isto, aquilo que você diz, a traduzir isso para a nossa empresa-igreja. Exatamente. Não é porque isto é um modo de pensar articulado, que tem experiência e que dá para a nossa vida. Isto não é só para as organizações, dá para a vida pessoal, de cada um, de uma família. Qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo final, ou a visão que tenho, qual é depois transformar isso numa planificação ou numa coisa para chegar à estratégia e depois aos planos concretos, a planificação concreta do dia, do mês e do ano. Isso acho que é fundamental. Mais fundamental ainda no momento presente. E concretamente, nisso, passando um bocadinho para a área concreta que temos cá, das nossas organizações de caráter social. Porque dependem muito de toda aquela roda que compõe todo o processamento de informação, mas que necessita, para ser concreta e funcional, precisa de uma metodologia de trabalho. Porque senão, o que acontece é que eu venho de uma diocese onde os problemas sociais são muito mais graves do que aqui. Espero que aqui não encontrar aqui instituições com maior solidez. Mas aquele tal exemplo de saber com o que é que eu faço, que
que capacidade eu tenho de prever o futuro, de antecipá-lo, tal imagem dos binóculos, de ver ao longe. É fundamental precisamente agora. Tivemos uma pandemia. Pronto, ninguém contava, isso mesmo a melhor estratégia podia aterrar rapidamente. De facto, tivemos gente que pensou em remediar, também a nível governamental, a nível internacional, etc. Houve instrumentos muito interessantes. Mas algumas instituições destas não vão ter capacidade de ir de crise em crise. Para muitas dessas instituições, bastava dizer simplesmente que, para dar exemplos concretos, que o layoff, se não tivesse existido o layoff, muitas das instituições já tinham falido completamente. Se não tivesse havido a questão de paralisação de algumas coisas. Mas quando se chega a isto, é complicado, porque significa que a gente não tem capacidade de uma resposta e de antecipação Mas isto são aquelas coisas que acontecem por acidente. Mas outras não. A tal ideia, por exemplo, da diminuição da natalidade. E a gente investiu muito em creches e pré-escolar, etc. Mais ainda, o pré-escolar, e justamente, nós, pelo menos por lá, eu conheço histórias de como é que nasceram estas escolinhas, que era para tomar conta das crianças enquanto as mamães iam para as fábricas. Ali à volta, em Setúbal, só na cidade de Setúbal havia 100 fábricas de conservas de peixe. Quando chegavam os barcos, tocavam uma sirene e as mamães iam para lá e levavam os meninos, ficavam a trabalhar, ficavam a brincar com isso aqui, pessoas que ainda vivem. E o que é que tinham? Deixavam lá, arranja-se um barracãozinho para as crianças ficarem, traziam a cestinha de casa. Hoje, isto não pode ser assim. Quer dizer, aquilo também era uma coisa imediata, era uma resposta imediata. Também, se não pudesse ser, mas tinha-se um esforço maior a este aquilo, mas era assim. Não? Hoje isto não pode ser. Hoje, para fazer o bem, não há possibilidade de uma continuidade que não seja assim uma coisa ocasional e gratuita, mas que depois também não é sustentável. A tal sustentabilidade não é simplesmente a questão de eu ter dinheiro para pagar ordenados. É a constituição do próprio conceito. Isto é, o que é que hoje faz falta? O Estado vai pondo, e às vezes de uma forma até pouco simpática, porque o Estado dá-nos subsídios para pagar professores e depois, ao lado de uma escola, de um pré-escolar que já está lá, constrói-se um outro ao lado. Isso, no processo, dizia-se que isso não podia ser, porque era para contar, já na rede, contar com estas escolas. O que é que acontece? Eu tive instituições que não encerraram porque não tinham dinheiro para encerrar. Porque era preciso pagar aos... Falando de coisas concretas, mas isso é... Quer dizer, o tempo que a gente vive, se não tiver uma noção destas de visão, antecipação, nós a uma certa altura dissemos às nossas... Não façam mais investimentos no pré-escolar. Alguns refugiaram-se, para lá ainda há lugares onde há uma natalidade ainda sustentável, o berçário. Porque o Estado não quer muito no berçário porque exige muita mão de obra em relação a tudo aquilo que as famílias podem pagar. Depois, agora tem a terceira idade. Também aí, aquilo que foi o passado é uma coisa e hoje o que significa a estratégia do futuro é outro. Por exemplo, o trabalho, nós estamos a fazer, a começar a fazer um trabalho, primeiro, trabalho em rede, porque isso tem outra dimensão de plano tal dos meios e estratégias para conseguir ultrapassar as dificuldades de cortar e oportunidades de cortar despesas, etc. E uma coisa é eu ir lá e dizer eu sou
a instituição tal, e outras dizem, não, eu sou um membro da instituição, sou um membro de uma instituição. Não é um produto que pode estar mais ou menos em voga e depois deste vamos encontrar outro a seguir para manter as fábricas em funcionamento. Este vai ser sempre gente frágil que precisa de atenção. E quando falava do tal fator humano, o que falaram é fundamental. Portanto, eu penso que aqui nós precisamos realmente de traçar a nível, não só de cada uma das instituições, mas a nível também da Diocese, a primeira coisa é encontrar-nos. Hoje, quem não trabalha em rede está fora do sistema e não pode ser. Nós temos essa noção, a tal noção de que juntos nós somos capazes de fazer, bem, as duas focaram bem nisso, deste fator fundamental. E depois implicar as pessoas no próprio processo, porque senão isto só com as normas de cima e de baixo não funciona. Muito concretamente, vínhamos a falar ainda hoje com o Padre Jorge e eu, precisamente nisto, nós precisamos de, antes de mais, reunir as nossas instituições deste género. Até porque constituem, ligadas da Igreja ou diretamente ligadas à Igreja, isto é aquilo que eu ouvi de diretores da Segurança Social, também já aqui ouvi, entre 60% e 70% das organizações de serviço social são deste género, ligadas às misericórdias, ou à própria Igreja, centros paroquiais, etc. E que têm organizações de tipo diferente. E nós hoje já não podemos brincar com isto assim, não pode ser. Por exemplo, o tempo em que, pronto, um pároco sentia a necessidade lá e fazia organizava as suas coisas e as pessoas colaboravam, etc. Isso hoje não quer dizer que acabou, porque sem essa iniciativa e criatividade também não se fazem as coisas. Porque é saber exatamente qual é essa tal coisa de saber qual é a minha missão, a visão que eu tenho, para que é que eu vou trabalhar, para que é que me vou dar a este trabalho. Se não houver isso, não há nada. Agora, não quer dizer que somos melhores nem que os outros, não, mas este é que para sermos competentes, capazes, resistentes e termos o nosso serviço, temos de mudar, temos de chegar a mudar as estratégias, mas para mudar as estratégias precisa de facto fazer estes passos e articulá-los para chegar lá. Isso eu agradeço muito essa vossa conversa e espero que não seja a última. E depois, não, porque eu penso que também, e depois é uma outra coisa muito importante, que está surgindo hoje, que é a articulação entre as universidades e a realidade da vida. Claro. Isto é, porque é uma coisa... Mas isso é a todos os níveis, olha, também na igreja, era professor universitário, me dava muito bem. Primeiro não queria ser professor, queria ser missionário. Depois lá me meteram professor e eu entusiasmei-me com aquilo. Mas depois, quando eu tinha a possibilidade de dizer que não, quando me nomearam ou elegeram para superior primeiro aqui em Portugal, depois a nível geral da congregação, eu resisti. Porque então, investimos tanto, porque a congregação investiu também, a começar também economicamente. Para formar um professor hoje, quanto é que custa às famílias e quanto é que custa ao Estado, etc. Portanto, e agora, estou começando, eu tinha acabado de fazer o doutoramento, e depois disse, ainda me lembro bem o lugar, estava a fazer ginástica e eu disse, epá, sim, a gente pode ficar tranquilamente a dizer coisas bonitas. Agora, esfarelar o barro e mexer nele, nem sempre os vasos vão sair bonitos. E vai haver erros. E não sei o que é que a gente vai conseguir fazer. Mas se não fizermos isso também, e não quer dizer que seja improdutivo, não é? Nunca é improdutivo o verdadeiro trabalho que se faz, científico que se faz. Mas se isto não entrar realmente também na massa para chegar, ficamos deslocados disto. Por outro lado, se quem está no campo,
a imagem do criador, eu já me tinha esquecido, do construtor de catedrais. E é isso mesmo. Isto é, nós temos de ter sonhos grandes. E então sabemos mesmo, até sabemos amassar a massa, amassar o cimento, com o barro, e com essas coisas, tudo o que for necessário. Muito obrigado por nos terem feito sonhar um bocadinho o realismo da vida e às vezes também a complexidade que ele tem.